muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui, de estar com saúde, de poder mais uma vez poder pregar a palavra do Senhor, que é estudar a palavra do Senhor, que eu gosto muito. Gosto muito de pegar um versículo e me infiltrar nele para poder estudar, para poder procurar saber. E essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, para mim foi uma mensagem muito especial, porque o pastor Elton me comunicou, foi na sexta-feira, então eu tive pouco tempo até para poder estudar, mas hoje até lá no meu serviço mesmo, a horinha de café que eu tive, rapidinho, eu fui lá, dei uma estudada, graças a Deus, e deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 23. É um livro bem conhecido e muito citado, né? Quem não sabe ler o Salmo 91 de cor e o Salmo 23 de cor, não é crente. Misericórdia, que são os dois salmos mais fáceis da Bíblia, né, gente? Então, o Salmo 23 e o Salmo 91 eu aprendi desde criança. Então, é uma coisa bem fácil. A gente vai estar lendo alguns. Vamos estar lendo alguns aqui. Nós vamos estar lendo até os 5. Amém? Todo mundo achou? Impossível não achar, né? Salmo 23, misericórdia, é fácil, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só até aí. Amém? É lindo esse Salmo 23, porque ele foi escrito por Davi, e ele estava aqui fazendo esta oração, falando, né, que o Senhor, Ele é o meu pastor. E eu fui procurar me aprofundar um pouquinho nessa palavra aqui. Se você pegar para poder ler o Salmo 23, se você ler direto, você não vai entender muito, você não vai tirar muito conteúdo da palavra. Mas se você pegar para poder estudar o que significa essas palavras, só até aqui os 5 onde que a gente leu, se você pegar para poder estudar o significado de cada palavra que estão aqui, é uma palavra linda e maravilhosa. Hoje, então, quando eu estava estudando essa mensagem aqui, Deus falou comigo poderosamente, coisa que eu fui me aprofundar nessa mensagem aqui, coisa que, tipo assim, eu já li o Salmo 23, já sabendo o Salmo 23 de cor, mas não sabia o conteúdo forte que tem essa palavra aqui. Se o Salmo 23, o 1, está dizendo assim, que o Senhor, Ele é o meu pastor, a partir do momento que fala que Ele é o meu pastor, que eu sou, então, eu sou uma ovelha. Se você procurar na Bíblia, vários versículos bíblicos, o Senhor nos compara como uma ovelha. Mas por que tantos outros animais o Senhor vai nos comparar como se fosse uma ovelha? Gente, eu parei para fazer um estudo hoje. O que é uma ovelha? Eu fiquei assim, estarrecida com o que eu aprendi. Coisa tipo, dizer assim, é uma ovelha, mas eu nunca procurei, nunca me aprofundei em saber o que realmente, qual é o significado, verdadeiramente, o que é uma ovelha de verdade. Para quem não sabe, a ovelha, ela é um animal
indefeso. Ela não tem defesa. A ovelha, ela é o único animal no mundo que não sabe se defender. Olha que coisa forte. Pensa. A ovelha, ela é o único animal no mundo que não tem defesa. Ela não sabe se defender. Porque a ovelha, ela não tem garras. Ela não tem unhas. Ela não tem dentes fortes. Ela pode se defender com os dentes. Ela não tem veneno nenhum que ela possa contrair para a gente. O único objetivo da ovelha é que ela é obediente, ela é inteligente, obediente, mas ao mesmo tempo a ovelha, ela é ingênua. A única pessoa que tem contato verdadeiramente com uma ovelha de verdade é somente o pastor. E a única pessoa que a ovelha confia é no pastor. Gente, a palavra confiança é uma palavra tão forte que o significado dela significa: quando eu confio, eu estou crendo naquela pessoa, eu acredito naquela pessoa, ou seja, eu me entrego para aquela pessoa, porque eu confio naquela pessoa. Como que eu vou confiar numa pessoa que eu acabei de conhecer ontem, que eu conheci hoje? Como que eu vou sentar com uma pessoa, eu vou abrir o meu coração para essa pessoa, sendo que eu não conheço? A partir do momento que eu não conheço a pessoa, eu não confio nela. Para mim ter confiança em alguém, para mim prestar a minha confiança em alguém, eu tenho que ter uma certa aproximação dessa pessoa. Eu tenho que conhecer essa pessoa de verdade, para que eu possa depositar a minha confiança. Amém? Não é assim que funciona? Desse jeito. E a palavra de Deus diz assim, olha, que apesar de que no Salmo 23 nós lemos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas tem um versículo, nós acabamos de ler aqui agora, que diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu está comigo. O mesmo, acabamos de ler que o mesmo versículo que diz que o Senhor é o pastor e nada me faltará, o 4 está dizendo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui sobre andar sobre o vale, sabia que o vale, ele existe para quem serve ao Senhor e também para quem não serve. Se eu perguntar aqui, quem já passou por um vale? Todo mundo já passou. Ou alguns ainda estão passando por esse processo ainda. Que não é um processo legal, que é um processo muito doloroso. Ah, mas pastor, você quer dizer o que significa o vale? O vale, quando fala assim, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, significa que os momentos ruins, gente, que nós passamos, é onde chega o desemprego, é onde que chega uma doença, sem eu estar esperando, sem você estar esperando, é onde que é causada uma separação, são coisas doloridas, é onde que se passa por uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de síndrome do pânico. Tudo isso significa estar passando pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes nós já passamos por esse momento? Quantas pessoas já passaram por um momento de desespero de verdade? Isso significa que eu vou estar passando pelo vale da sombra da morte, e ainda mais. O significado sombra da morte significa escuro como
rumo à morte. Imagina, você passando por um processo, pelo vale da sombra da morte. Ainda o significado ser ainda escuro como a morte. Passando por uma situação que você não está nem enxergando o que você está passando. De tanta tribulação, de tanta luta, de tanta dificuldade. Mas você sabia que para mim poder conquistar alguma coisa, para mim poder chegar em algum lugar, é necessário eu passar pelo vale. O vale não é um lugar bom, não é um lugar agradável, é um lugar onde nós não gostaríamos de estar, mas para mim poder conquistar algo maior, é necessário eu passar pelo vale. Se você parar para poder conversar com uma pessoa hoje, uma pessoa que tem uma experiência de vida, vão dizer quem está começando agora não, mas para poder conversar com alguém que já tem uma história de vida assim está mais calejado. Se você parar para poder ouvir a história de vida dessa pessoa, o que essa pessoa passou para poder conseguir chegar onde que ela chegou, para poder conquistar o que ela conquistou. Hoje, pela pessoa ser uma pessoa forte hoje, mas um dia ela já foi fraca, porque ela já passou pelo vale. Então o vale ensinou para ela que ela estando fraca no vale, passando pelo vale fraca, depois ela adquiriu uma experiência lá na frente para poder se tornar uma pessoa forte. Se você conversar com uma pessoa que tem a mente madura hoje, que tem a mente grande, que pensa em coisas boas, que tem ideias bacanas, pessoas que têm conselhos espirituais, pessoas que têm a mente fixa, a mente abençoada por Deus hoje, são pessoas que já passaram muitas decepções, que já passaram pelos vales muitas e muitas vezes, e no vale elas aprenderam a ficar com a mente madura. Se você vê uma pessoa hoje que tem um coração puro, uma pessoa que consegue perdoar hoje, uma pessoa que seja madura, uma pessoa que tem um coração aberto, que consiga liberar um perdão hoje, é porque foi uma pessoa que já se humilhou para alguém. Porque perdão significa você se humilhar para alguém. E para poder me aproximar de Deus, a Bíblia fala aqui nos Salmos que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Está vindo do socorro, está vindo aonde? Do monte, é lá de cima. Então, até para mim poder se aproximar de Deus, para mim poder ter uma vida no altar diante de Deus, eu tenho que primeiro passar pelo vale, para depois chegar lá em cima no monte. Ainda que Deus permita, mas preste atenção numa coisa, eu aprendi nesta mensagem, foi uma coisa linda. Ainda que Deus permita que eu e você passamos pelo vale, pode ser por inúmeras vezes, mas se eu tenho o Senhor como meu pastor, Ele não vai permitir que o diabo destrua a sua vida lá no vale, porque Ele é contigo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó, ainda que eu ande. A palavra de Deus não está dizendo assim, ainda que eu more dentro do vale, ou ainda que eu permaneça ali dentro daquele vale. É ainda que eu ande, ou seja, é uma passagem. O vale, ele é uma passagem, ele é um momento. E sabia que existe experiências que eu só vou adquirir passando pelo vale? Existem cicatrizes que são necessárias eu adquirir, mas só vou conseguir adquirir atravessando pelo vale. Mas se eu atravesso pelo vale, eu sei que eu tenho um pastor, em quem eu confio, em quem eu acredito, em quem eu tenho colocado a minha fé, em quem eu tenho depositado a minha fé. Uma coisa que é muito interessante, que eu fui estudar, fala que a ovelha,
ela é conduzida pelo pastor. Ou seja, o pastor vai na frente, instruindo o caminho que as ovelhas devem seguir, o caminho que a ovelha deve tomar. E uma coisa que é totalmente ao contrário, se você parar para poder analisar, quando a pessoa está ali no meio do pasto, que ela foi fazer aquela junta de boi, quando ela precisa juntar tudo para poder colocar num lugar só, ela tem que gritar atrás, porque os bois são movidos ao grito. A ovelha ela é movida pelo pastor que vai na frente. E os bois no pasto não, eles são movidos quem vem atrás, colocando terror, colocando medo, através do grito que eles vão caminhando pela frente. E quanto que o diabo tem feito isso com as pessoas, né, gente? Tem assustado. Quantas pessoas que o diabo tem vindo atrás, gritando, amedrontando, e as pessoas estão correndo na frente sem direção e sabendo que tem um pastor na frente para poder instruir. A ovelha, ela é um animal tão indefeso, que se ela estiver num lugar, até para a alimentação da ovelha, ela precisa de um pastor. Ela é totalmente dependente do pastor. Se ela estiver no lugar, se ali tiver uma planta venenosa e ela for comer daquela planta, ela não sabe discernir se aquilo ali é venenoso ou se não é. Ou seja, é o pastor que cuida da ovelha. É ele que dá de comida para a ovelha. Além de ele guiar, ele está lá na frente, está guiando a ovelha. É ele que cuida da alimentação da ovelha. E a ovelha é um animal que ela é perseguido por muitos mosquitos. Olha que coisa interessante. Eles ficam rodeando a cabeça delas, atrapalha até na hora da alimentação delas. E se um mosquito pousar na cabeça de uma ovelha, se ele conseguir ali achar uma ferida, ali ele vai pousar, ali ele vai colocar os ovos, onde que vai criar uma larva na cabeça dessa ovelha, e ali ela vai ficar desorientada. Pelo estudo que eu fiz, a ovelha fica desorientada, ela fica sem rumo. E o que o pastor precisa de fazer? É interessante isso aqui. Pelo que eu estudei, o pastor, quando a ovelha nasce alguma ferida na cabeça dela, ele vai com óleo e joga um óleo sobre a cabeça dela, para que as moscas não venham atormentar ela, para que as moscas não venham ficar ali infiltradas na cabeça dela, para colocar larva na cabeça dela e levar a ovelha à loucura. E se você analisar direitinho, como que o diabo tem trabalhado nessa área, né, gente? Como que o diabo tem infiltrado coisas ruins na cabeça das pessoas hoje. Mas por que o diabo tem conseguido infiltrar tantas coisas ruins? Tanto pensamento negativo, tanta coisa ruim, tanta palavra de derrota, tanta palavra de maldição, tanta coisa maligna que ele tem colocado na mente das pessoas hoje. Será que não é porque eu estou longe do meu pastor? Será que é porque eu estou sem o cuidado do meu pastor? E uma ovelha que ela é desorientada, eu fui ver umas fotos hoje que tinha num jornal lá que eu estava estudando, que uma ovelha caiu num penhasco, e aonde que estava aquele rebanho todo de ovelha, as 1.500 ovelhas que estavam com ela foram para o mesmo lugar. Caíram todas elas e morreram todas elas. Porque uma foi para um penhasco e caiu. As outras 1.500 ovelhas seguiram ela, caíram no mesmo penhasco que a primeira. Eu acho que essa Maria vai com as outras hoje, né? A famosa Maria vai com as outras, né? Ah, vamos. Não tem nada a ver. É só um pouquinho. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos dar uma escapulida do pastor. Gente, é um perigo tão grande.
E o nosso pastor, se nós somos ovelhas, temos um pastor tão maravilhoso, que ele nos protege de todo o mal, gente. A mão dele, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Um pastor de ovelha, literalmente, sabia que um pastor, ele tem que dormir vigiando as ovelhas? Ele tem que vigiar elas. Porque durante a noite, durante a madrugada, se o pastor não estiver vigiando as ovelhas, se uma das ovelhas cair, ela não tem força para poder levantar. Ela não consegue se levantar sozinha, sabia disso? E em poucas horas ela morre. Porque ela cai, ela sufoca, em poucas horas ela está morta. A ovelha, ela é um animal indefeso, mas ao mesmo tempo ela é um animal muito inteligente. Sabe por quê? Se a ovelha de verdade, se ela ficar longe do seu pastor, se ela não ouvir a voz dele, se ela não sentir o cheiro dele, ela começa a ficar assustada. Ela começa a ficar desorientada. É uma coisa tão tremenda que você pode botar ali 10 pastores naquele rebanho de ovelhas. Se o pastor delas chamar, elas vão reconhecer pela voz. Gente, é uma coisa tão interessante, mas tão interessante, que eu fui estudar e eu fiquei assim estarrecido. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor é o pastor perfeito, o Senhor é o pastor ideal para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, que a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele anda com uma vara e ele anda com um cajado, o pastor de ovelhas. A vara que o pastor anda é uma vara que tem um ponto de exclamação, que tem uma volta assim. Aquela vara, ela serve para poder tirar as ovelhas quando elas caem em um penhasco, elas caem em algum lugar. A vara do pastor, ela serve para poder socorrer as ovelhas nessa situação. E o cajado? O cajado do pastor, ele serve para poder orientar as ovelhas. Quando tem alguma ovelha que está ali no rebanho, que ela começa a ir para outros caminhos, não é para ela poder seguir, o pastor imediatamente, ele pega o cajado e joga. Nisso que ela toma um susto, ela cai em si, ela volta para trás. E ela se junta ali juntamente com as ovelhas. Mas uma coisa que eu acho que vocês não sabem, como eu também não sabia, que eu fiquei assim maravilhada de saber. Quando o pastor, ele tem um rebanho de ovelhas, presta atenção. Quando tem um rebanho de ovelhas, que uma das ovelhas começa a se tornar desobediente, que ela começa a se tornar uma ovelha fujona, que ela não quer obedecer, que ela não quer respeitar as regras. Pelo que eu fiz os estudos, o próprio pastor, ele quebra as 4 patas dessa ovelha. Ele próprio quebra as 4 patas delas. E ele então fica carregando essa ovelha no colo, aonde que ele vai, o que precisa ser feito. Ele cura as feridas dela, ele cuida dela, ele dá comida, ele dá água para ela, ele carrega ela no colo, até ela recuperar as 4 patas dela. E a coisa que é mais interessante, depois que ela se recupera, primeiro que ela fica totalmente dependente do seu pastor. E depois que ela se recupera, nunca mais ela vai querer se desviar do caminho. E por que com a gente tem que ser diferente? Olha que palavra inédita, eu fiquei estarrecida quando eu li isso, quando eu estudei sobre isso. É lindo demais. Muitas ovelhas estão se desgarrando do caminho, estão se
desviando da presença do Senhor, estão indo para outros caminhos, estão esperando o quê? Estão passando pelo vale sozinho? Estão passando pelo vale sem a instrução do seu pastor? É muito perigoso, gente. Quantas pessoas estão se desviando, está esperando o quê? Está esperando Deus puxar o tapete? Está esperando Deus quebrar? Para poder tomar uma posição, para tomar um conserto diante de Deus? Porque pelo que eu li aqui, pelo que eu fiz o estudo aqui, é isso que acontece. Se nós temos um pastor que é Deus, a Bíblia fala que, olha, no meio do vale, Davi está falando aqui assim, olha, que tu está comigo. Ou seja, não está dizendo que no meio do vale, quando eu e você estamos passando pelo meio do vale, que é o meu irmão do banco que está comigo, que é o meu marido que está comigo, que é meu filho que está comigo. Está dizendo que é o próprio Deus que está passando no vale da sombra da morte com ele. Mas para mim poder ter um pastor, Maria Fernanda está atrapalhando, vocês duas. Então, para mim poder ter o pastor, que é Deus, eu tenho que me comportar como uma ovelha. Amém, gente? Foi como eu acabei de ler aqui agora. Acabei de ministrar a palavra do Senhor aqui agora. Eu tenho que ser obediente à voz do meu pastor. Se o meu pastor está lá na frente, ele está me instruindo qual que é o caminho, onde que eu devo seguir, eu tenho que ser obediente. Porque se eu for desobediente, se eu sair desse grupo, se eu sair de perto do meu pastor, coisas ruins podem acontecer. E o vale pode ficar muito perigoso. Quantas e quantas pessoas estão se perdendo? Porque não tem instrução mais do seu pastor. Estão simplesmente passando pelo vale sozinhos, se afastaram da presença do Senhor, se afastaram de Deus. Não querem saber mais. Gente não quer aproximação mais com Deus, não quer saber de orar, não quer saber de buscar, não quer saber de jejuar, não quer saber de aproximação com Deus. Está sendo a Maria, vai com as outras. Cuidado, que isso pode ser muito perigoso. Então se mantenha na presença do Senhor, se mantenha na obediência, porque você não está sozinho. Por mais difícil que os dias estejam, por mais difícil, por mais dificuldade que você esteja passando, eu, pastor, estou passando pelo vale da sombra da morte, amém, mas você não está sozinho. O seu pastor está aí com você, ele está te ajudando, ele está te auxiliando, ele está curando suas feridas, ele está colocando óleo sobre a sua cabeça, ele está te instruindo qual que é o caminho que você deva andar. Só permaneça na obediência, porque você vai ter sempre um pastor do seu lado. Amém? Se coloca de pé no nome de Jesus, vamos orar.